Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Todos bem nessa manhã? Espero que sim. Para a gente compartilhar mais uma vez da palavra de Deus, nessa carta maravilhosa de Romanos. E hoje nós terminaremos esse lindo capítulo, que é o capítulo 8 de Romanos. Vamos ali abordar, vamos falar de novo rapidamente do versículo 28, porque ele é uma conexão importante com o texto, né, com o restante do texto que a gente vai falar hoje, que é a partir do capítulo do versículo 29 até o 39, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, se vocês quiserem abrir a Bíblia, tem gente que gosta de ler a Bíblia, na Bíblia, né? Mas eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês poderem ler junto comigo aqui. Opa! O texto. Vamos lá? Então, é Romanos 8, a gente vai ler o versículo 28 de novo até o final. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenho dúvida de que um dos textos mais belos, né, da palavra de Deus, num dos capítulos mais lindos da palavra de Deus também. Nós vimos na semana passada, aprofundamos bastante no versículo 28, que diz que Paulo vai dizer, nós sabemos que Deus age, né, por meio... Desculpa, Deus age para o bem, Deus age em todas as coisas para o bem, ou Deus coopera para o bem, né, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né? Bom, o que bem é esse que Deus está operando? Né? O que consiste esse? Nós sabemos que em todas as coisas Deus age para o bem. O que consiste esse bem? Tá? Ou, o que mais? O que nós podemos confiantemente esperar, né, ver Deus fazer em todas essas coisas da nossa vida? O que seriam essas duas coisas? Sabemos que Deus age em todas as coisas. O que são todas essas coisas? E para o bem. O que significa esse para o bem, do versículo 28? A resposta está no versículo 29 e 30. Por isso que esse versículo 28, ele não pode ser lido ou simplesmente usado fora do seu contexto, nos versículos 29 e 30, e também o contexto de todo o capítulo, né? De todo na abordagem toda que Paulo está trazendo aqui, né? E nos versículos 29 e 30, Paulo vai mostrar para a gente qual é esse propósito de Deus. Né? Pois sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ou seja, os versículos 29 e 30 vão falar para a gente qual é esse propósito de Deus. Por que ele vai falar isso? Porque o versículo 28, quando você lê o versículo 28 sozinho, eu já usei, sempre vejo pessoas usarem, não tem nenhum problema, na verdade, com isso, mas quando a gente olha para o versículo 28, se a gente não interpretar esse versículo à luz dessa resposta do versículo 29 e 30, vai dar a entender que na vida do cristão, no fim tudo vai dar certo, apesar dos problemas, tal. No fim tudo vai dar certo. Não, nós sabemos que está tudo errado, mas sabemos que Deus coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam.
Não era esse o objetivo. O versículo 28 não pretendia mostrar para a gente, dizer para a gente que quando nós temos problemas, né, tudo vai acabar dando certo para o cristão, né, de uma maneira genérica, né, abstrata. Não. Tem um contexto aqui que Paulo está dizendo. Tá? Então, tem um bem, tem esse propósito que Deus nos chamou, existe um propósito, e por causa desse propósito, todas as coisas na nossa vida, todas as coisas, elas cooperam para esse bem, que tem a ver com esse propósito. Então, Paulo vai mostrar para a gente que o bem que Deus está operando em nosso favor, sempre, ela é uma transformação interna, uma transformação do nosso caráter. Tá? Ele está dizendo que tudo coopera, né? Nós sabemos que Deus age em todas as coisas, e elas cooperam, elas estão cooperando, tá? Para a transformação do nosso caráter, para que ele seja parecido com Jesus. Então, ou seja, ele está nos fazendo tão amorosos, tão nobres, verdadeiros, resilientes, sábios, fortes, bons, alegres, gentis, tanto quanto Jesus. Certo? Então, o versículo 28 está dizendo, tudo que acontece na nossa vida coopera para esse bem. Sermos parecidos com Jesus, que é o propósito que Deus tem para nós. Então, se a gente fosse pensar aqui, nesses versículos 28 a 30, seria mais ou menos assim, o mesmo conjunto de coisas, boas, ruins, que acontece para todo mundo, vai. Para todo mundo. Para nós, os cristãos, aqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento, com o sofrimento, porque seguimos um rei sofredor, todas as coisas, tudo que acontece para todo mundo, no caso daqueles que amam a Deus, que foram escolhidos, que foram chamados pelo Evangelho, no caso dessas pessoas, tudo isso que acontece, de bom, de ruim, de sofrimento, é usado por Deus em nosso coração, a fim de que a gente seja ensinado, nos tornemos humildes e sejamos refinados, moldados à semelhança de Cristo. Como a gente falou bastante na semana passada, diferente, né, dos não cristãos, dos que não amam a Deus, onde as mesmas circunstâncias que para nós são usadas para que nos tornemos a imagem de Jesus, elas cooperem para o bem, todas as coisas. No caso dos não cristãos, os que não amam a Deus, os que não foram chamados, elas não cooperam para o bem. Porque não há um propósito de Deus nelas. Então Deus nos entregou. Mas para nós, os que amam a Deus, tudo o que acontece na nossa vida coopera para um bem. E aí Paulo, nos versículos 29 e 30, vai mostrar para a gente qual é esse bem que está cooperando. Então, a resposta está no versículo 29, certo? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Está aqui o propósito de Deus para aqueles que amam a Deus. O propósito de Deus para nós, certo? Para toda a nossa história, é que sejamos conformados, conforme, com a forma, com a semelhança do seu Filho Jesus. Então, Deus tem um propósito para nós, certo? Propósito é uma essência de ser, ok? O seu propósito é o seu ser, é aquilo pelo que você foi criado, tá? Então, o objetivo pelo qual você foi criado, que você existe nesse mundo, é que você seja parecido com Jesus. E à medida que você vive a sua história, pessoal, profissional, relacional, certo? Espiritual, emocional, tudo que você faz, Deus usa para deixar você com a forma de Jesus. Conforme Jesus. Então, se você vai trabalhar e você escolhe uma profissão, Deus, se você ama a Deus, ele vai usar essa profissão para trazer coisas ao seu coração para que você, por meio da sua profissão,
possa ser mais parecido com Jesus. Para que você, na sua profissão, seja mais com a forma de Jesus. Olha que lindo. Então, os seus relacionamentos, certo? Perdão, gente. Ele usa os seus relacionamentos, amizades, família, casamento, paternidade, maternidade, filiação. Ele usa os relacionamentos, tá? Todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, para o propósito de Deus de formar você à imagem de Jesus. Então ele usa os relacionamentos, a família, para que então ele trabalhe em seu coração e ao ser pai, ser mãe, marido, esposa, filho, tio, avó, avô, bisavó, irmão, irmã, à medida que você vai fazendo a sua vida com esses papéis, Deus usa esses papéis no seu coração para você ser mais com a forma de Jesus. Então, tudo que Deus faz coopera, certo? Deus age para que você, para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para Deus cumprir o propósito de fazer você a imagem de Jesus. Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa que Deus tem um modelo, um desenho mestre, que é o seu filho. Okay? E ele está nos conformando com esse modelo. Está nos formando com esse modelo que é o seu filho. Então ele está derramando em nós o molde da grandeza perfeita de Cristo. Quando a gente nasce de novo, a gente recebe essa semelhança familiar. Quando você ouve o Evangelho, recebe o Espírito Santo de Deus, você é escolhido, chamado, como Paulo vai colocar aqui pra gente, Deus começa então a deixar você com a forma de Jesus. E ao longo da sua vida, todas as coisas devem cooperar para isso, irmão. Ok? Cooperar para isso. Então, o nosso processo de vida, ele passa a ser um processo de vida, olha só que interessante, na direção da santidade, de ser uma pessoa separada, diferente, como Jesus. Então, olha que interessante, o Martin Lloyd Jones, que é um sensacional homem de Deus, com muitos livros, tudo mais, ele vai escrever algo muito interessante. Ele vai falar assim, ó, se a sua fé nessas doutrinas aqui, né, principalmente essa que a gente está falando, não tem levado você à santidade, você se encontra numa posição perigosa. Então é o seguinte, se o trabalho que você está hoje não contribui para que você seja mais parecido com Jesus, você está correndo risco. Se os seus relacionamentos não estão contribuindo para que você seja mais parecido com Jesus, você está em perigo. Estou dizendo que você tem que largar do seu marido, sua esposa, né? Abandonar seus pais ou qualquer coisa assim, não é isso. Mas você precisa rever. Você precisa rever, porque aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para serem parecidos conforme Jesus. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, meu trabalho tem me ajudado a ser conforme Jesus? Meu casamento tem me ajudado a ser mais parecido com Jesus? Meu espírito de servo no casamento? Meu amor dedicado à esposa, ao marido, aos filhos, a obediência dos filhos aos pais? Isso está alinhado da mesma forma que Jesus, ou seja, o marido tem amado, eu tenho amado a Mê como Jesus amou a esposa. Opa, amou a igreja, desculpa. A Mê tem me amado, tem feito o seu papel, né, como noiva, como a noiva, né, cumpre o seu papel para com o noivo, que é Jesus. Se submetido, assim como a igreja se submete a Cristo. Filhos, têm honrado os seus pais, assim como Jesus honrou o seu pai quando esteve na terra. Irmãos, têm servido uns aos outros como Jesus nos serviu,
A ponto aqui do próprio versículo dizer que ele é o primogênito entre muitos irmãos. O seu trabalho tem contribuído para que você demonstre o amor e o serviço ao mundo, como Jesus fez isso com o seu ministério. Então, ou seja, tudo aquilo na nossa vida tem nos conformado, tem nos deixado com a forma de Jesus, é isso que Paulo está dizendo. Então, quando a gente fala assim, ó, tudo coopera para o bem, não está dizendo assim que tudo que acontecer na nossa vida, então vai dar certo, porque no final Deus tem o nosso bem. Não, não é isso. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, obviamente. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito do Pai, tudo que ele faz é para cumprir esse propósito. Então, ou seja, qual é o propósito? Sermos parecidos com Jesus. Então, querido, por isso que eu sempre digo, a vontade de Deus é essa para a sua vida. Deus não tem assim, a vontade de Deus não está preocupado que empresa você vai trabalhar. Ele está preocupado se, independente de onde você trabalhar, você vai ser conforme Jesus. Deus não está preocupado, certo? Se você vai ter dinheiro ou não, se você vai ser bem-sucedido ou não, no sentido mundano. Deus não está preocupado onde você vai estudar, onde você vai morar. Deus não está preocupado com que carro você vai comprar. Deus não está preocupado com absolutamente nada disso. Deus está preocupado se na sua vida tudo pode ser usado para que você seja mais parecido com Jesus. Essa é a vontade de Deus. Tem gente que morre esperando a vontade de Deus para a vida. Mas eu não sei se isso é vontade de Deus para mim. Querido, isso tem um potencial. Deus pode usar isso para que você seja mais parecido com Jesus? Não, pode, então está tudo certo, vai lá e escolhe. Se tem 5 opções de trabalho, glória a Deus, escolhe uma, escolhe a que melhor te atrai, melhor você entende que os seus planos serão melhores, está tudo certo. E Deus vai usar isso para que você seja mais parecido com Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, o Martin Lloyd-Jones vai dizer, se a sua fé, né, nessas doutrinas não tem levado você, ou seja, se a sua fé, ao ouvir um texto como esse, ao ler um texto como esse, uma explicação como essa, não conduz você à santidade, você está numa situação perigosa. Uma condição perigosa. Se o seu trabalho não tem feito isso com você, você precisa rever o seu trabalho. Se os relacionamentos não têm feito isso, você precisa rever seus relacionamentos, não no sentido de separar ou não, mas rever as posturas, rever o coração, rever os porquês. Tá? Essa é a primeira parte. Então, o versículo 28 que Paulo traz, a resposta dele está nos versículos 29 e 30. Tudo que Deus faz coopera para um bem. Um bem para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito de fazerem-nos mais parecidos com Jesus, conforme o seu Filho. Então, aqueles que amam a Deus, tudo na vida, né, Deus vai usar tudo, gente, para que você seja mais parecido com Jesus. Isso, né, deve mexer com o nosso coração, porque ele fala, Deus age em todas as coisas. Isso significa que quando você lida com o seu dinheiro, por exemplo, Deus age em todas as coisas para que você seja mais parecido com Jesus. O seu trabalho, o seu relacionamento, com as suas emoções, com as suas decisões. Ok? Todas as coisas. Deus age em todas as coisas para que isso o torne mais parecido com Jesus. Olha que lindo que é isso. Tá? Aí, isso traz, né, dentro ainda desse cenário, do contexto dos versículos 28 a 30, uma cadeia aí maravilhosa, gloriosa, só que uma cadeia inquebrável. Tá? Como que Deus faz isso? Certo? Paulo vai relacionar aqui como que Deus conforma seus filhos. Como que Deus pega os seus filhos, né, aqueles que o amam, e coloca a forma de Jesus. Ok? Como que ele faz isso? Como que ele... qual é a atividade que descreve o que Deus tem feito? Você vai entender, tá? E essa cadeia, por isso que eu disse que ela é uma cadeia inquebrável, porque ele vai falar de 5 coisas aqui nos versículos, né, 28 a 30, principalmente no versículo no 29 e 30, principalmente no 30, ele vai falar de 5 coisas. Só que essas 5 coisas, elas são inquebráveis, ou seja,
Se uma pessoa tem uma delas, ela tem todas. E se uma pessoa não tem nenhuma, ela não tem como ter uma delas. Ah, Deus me chamou, por exemplo, né? Ah, mas ele não me glorificou. Não. Ou você tem todas ou você não tem nenhuma. Essa é a questão. Se um verbo se aplica a uma pessoa, todos os outros verbos se aplicam também. Eles não podem ser vistos separadamente, tá bom? Eu fiz uma tabelinha aqui para você entender. Na verdade, então, é o versículo 30, né? Ele vai dizer assim, ó, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Versículo 30. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Vamos ver um pouquinho isso aqui, tá? Deixa eu compartilhar com você novamente aqui a tela, para você entender isso, né? Então, assim, ele vai dizer que os que de antemão conheceu, certo? Ou seja, Deus derramou o seu amor sobre nós antes. Nós vamos aprofundar cada um deles, tá? Depois ele vai dizer que os que de antemão conheceu, ele predestinou. Ou seja, Deus planejou um destino glorioso para nós. Predestinar é predestinar, né? Ou seja, é trazer um destino, né? Planejar um destino. Ele chamou e justificou, que tem basicamente a mesma abordagem, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Significa que Deus executa esse plano no tempo certo, ok? E ele também glorificou, ou seja, Deus vai completar esse plano na eternidade. Então, é assim que Deus conforma, né, de maneira geral, os seus filhos. Os que de antemão conheceu, ele predestinou, ele chamou e justificou e glorificou. Em outras palavras, Deus, antes de qualquer coisa, derramou o seu amor por nós, e porque ele nos amou profundamente, ele planejou um destino glorioso para nós, antecipadamente. Ele predestinou, ele planejou um destino. Ao planejar esse destino para nós, ele executou o seu plano no tempo certo. Na história, ele nos convidou a participar disso por meio do Evangelho, e quando esse Evangelho chegou a nós, ele nos tornou justos, tá? Ele nos declarou justos para poder receber esse Evangelho. E por causa disso, ele vai completar esse plano na eternidade, tá? Então, basicamente, esse aqui é o esquema que Jesus, né, que Deus faz por meio do seu Filho. Os que de antemão conheceu, ele predestinou, ele chamou e justificou, e ele glorificou. Tá? Vamos dar uma aprofundada em cada um deles. Quando Paulo fala os que de antemão conheceu, na Bíblia, quando Deus diz que conhece alguém por antecipação, não significa que ele conhece de conhecer alguém no sentido, nossa, eu te conheço ou não te conheço. Não é isso. Mas significa que ele firmou o seu amor sobre alguém de uma maneira pessoal. Tá? Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte aqui. Por exemplo, em Mateus 7, né, Jesus vai usar um termo lá, fala assim, olha, que no dia ele vai dizer, não vos conheço. Se afasta de mim porque não vos conheço. Não é que ele não conhece, fala, nossa, eu nunca vi você. Não é isso que ele quer dizer. Olha, você não fez parte, né, eu não firmei meu amor sobre você. Então, não vem querer entrar aqui, não vem participar disso, porque eu não derramei meu amor, eu não permiti que o meu amor de modo pessoal sobre você estivesse. Então, né, não vos conheço. Então, quando a Bíblia fala de conhecer alguém por antecipação, significa que Deus derramou esse amor de um modo pessoal. O que Paulo quer dizer aqui, então? Os que de antemão conheceu, ou seja, aqueles a quem Deus, né, amou antes do início do mundo. Certo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Foram chamados de acordo com esse desejo de Deus de fazer parecido com Jesus, que ele vai dizer aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que ele amou antes de qualquer coisa, é isso que Paulo está dizendo. Aí ele os predestinou. Ou seja, aqueles a quem, está falando desses que o amam, né? E que ele está usando todas as coisas para se tornar como Jesus. Como que ele está fazendo isso? Ele amou essas pessoas antes do mundo ser feito.
ok? Derramou esse amor antes do mundo ser criado. Por isso que eu sempre digo, antes de Deus falar haja luz, ele falou haja cruz. Tá? A esses que ele conheceu antes, que ele deu o seu amor antes mesmo de serem criados, ele já predestinou. Ou seja, ele já estabeleceu um destino, um plano. Predestinar significa literalmente traçar um plano antecipado. Deus decidiu nos amar antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, ele traçou esse plano de amor para nós. Isso que Paulo vai dizer, aquele que nos amou antes da fundação do mundo. Ok? Que nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, aqueles que de antemão conheceu, aqueles que ele derramou seu amor antes mesmo de criar, ele já estabeleceu um plano, um destino para eles. Em grego, essa palavra, né, é assim, acho que é assim mais ou menos que fala, eu não sei a pronúncia muito do grego, mas deve ser mais ou menos prohorizo, deve ser isso, né? Se refere a você traçar, determinar um horizonte, ok? E ir em busca dele. Tá? Então, ou seja, porque Deus nos amou antes, ele já estabeleceu um futuro para nós. Antes mesmo de nos criarmos. E esse futuro inclui nós estarmos com ele na sua glória, com a forma de Cristo. Os que amou antes da fundação do mundo, ele já traçou um destino para eles. Estar na glória com ele eterna, parecido com Jesus. Beleza, então isso aconteceu antes. Antes. Ele nos amou, derramou desse amor sobre nós, certo? E ele já, essas pessoas que ele decidiu amar antes, ele já traçou um destino, e esse destino não é um destino do que as coisas que vão acontecer no mundo, não é isso. Um destino que é a glória eterna. Viver eternamente com Deus glorioso, né? No mundo glorioso. Isso aconteceu antes. Deus amou antes e Deus traçou um plano antes. Aí, aos que ele amou antes e traçou um plano, ele predestinou, né? Ou seja, planejou um destino para eles, que é a glória eterna. No divino tempo, ele também chamou. Aí o que acontece? Aí nós vamos viver a vida. Nós somos criados em algum momento da história, que nós somos criados, ok? Deus nos chamou. Isso trata-se do quê? De uma iluminação interna que Deus envia a fim de nos despertar para a verdade. Tá? Por exemplo, deixa eu abrir aqui. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1. Se você quiser me acompanhar aí, é que eu estou abrindo aqui pelo computador. 4 e 5. Preste atenção no texto. Ouça aqui. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha só. Deus, amados, sabemos, amados irmãos, que Deus os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O que Paulo está dizendo aqui? Que para os Tessalonicenses, olha, eu preguei o evangelho, mas esse evangelho não chegou a vocês por causa simplesmente de eu falar alguma coisa. Mas ele chegou a vocês por uma obra do Espírito Santo, uma convicção do Espírito Santo que acontece dentro. Isso é o chamou. Ok? Em algum momento da história, nós vamos ouvir o evangelho e nós que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ouviremos o chamado desse evangelho. Ok? É isso. Aqueles que Deus derramou o seu amor de antemão, antes de criar o mundo, ele escolheu essas pessoas para amar antes de criar o mundo. Para essas pessoas, ele traçou um plano
e um destino, que é viver a eternidade com ele, sendo parecido com Jesus, conforme, com a imagem, com a forma do seu Filho Jesus. A esses que ele amou e predestinou para viver com ele, em algum momento da história, ele chamou. Ok? Paulo pregou para muitas pessoas, mas apenas algumas, ou muitas, não sei. Mas não foram todos que responderam ao chamado. Quem respondeu ao chamado? Aqueles que ele de antemão amou, aqueles que de antemão Deus predestinou e agora ele chamou. Em algum momento da história, foram chamados por Deus. Tiveram uma iluminação interna, certo? Que Deus dá, que os despertou para a verdade. E eles então são chamados. Aqueles que de antemão conheceu, predestinou, em algum momento da história, chamou. Agora, aí ele vai dizer, também justificou. Aos que chamou, ele justificou. Obviamente, se eu recebi a verdade, o evangelho fez sentido para mim, ok, Jesus morreu e ressuscitou, e eu creio nessa verdade de que ele é o caminho para Deus, certo? Eu não posso ir até Deus. Mesmo que ele me chamasse, eu não poderia ir até Deus do jeito que eu estou. A santidade não se mistura com o pecado. Eu não posso, né? Os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. Então não adiantaria eu apenas ser chamado. Ou ele amar, ele, né, predestinar e chamar. Certo? Ele precisaria justificar, declarar justo. Então ele faz isso por meio desse evangelho. Aqueles que aceitaram foram também justificados. Então ser justificado é ser declarado e tratado por Deus como legalmente justo e inculpável em virtude da obra de Cristo e sua morte. É um status que é transferido para a gente. A gente era injusto, mas Deus nos justificou. Ele transferiu, ele nos deu o status de Jesus, que é justo para nós. Por isso somos justificados e podemos nos relacionar com Deus. Então ele escolheu essas pessoas antes da fundação do mundo, os que de antemão conheceu, os que de antemão derramou seu amor pessoal. A esses ainda ele planejou um destino. A eternidade com Deus sendo parecido com Jesus. Muito bem. Aí, em algum momento da história, essas pessoas que nem existiam ainda, e aí, ao longo da história, passaram a existir, nasceram, viveram nessa terra, ele chamou. O evangelho, ele deu fé para despertar para a verdade. E ao chamar essas pessoas, ele declarou, foi tratado por Deus como justo. Por quê? Porque esse evangelho que foi aceito por meio da obra do Espírito Santo, né, é suficiente pela obra de Cristo para torná-los justos diante de Deus e ter acesso a Deus. Muito bem. E aí, ele também glorificou. Significa que todo pecado foi erradicado, todo pecado. E o corpo e a alma foram aperfeiçoados, que é a glória eterna. Que é onde nós vamos viver. Vamos ter o pecado totalmente erradicado da vida, certo? E nós seremos aperfeiçoados num novo corpo e uma nova alma para viver justamente com Deus por toda a eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Preste atenção, querido. Preste atenção nessa mensagem tremenda, das mais importantes para a sua vida, para transformar a sua vida, a minha vida, mesmo já há anos, como um cristão talvez. Se você crê em Cristo e tem dedicado a sua vida a Deus, certo? Ele te amou antes de criar você. E ele te escolheu. Você poderia ir para o inferno como muitos vão, mas ele escolheu você para não ir. Ele predestinou você, ele colocou um destino para você. Viver a eternidade com a forma de Jesus. E num determinado momento da história, você ouviu o evangelho, a pregação do evangelho, mas Paulo vai dizer, mas o evangelho não foi só palavra, ele chegou em poder no seu coração. Ele chegou em poder no seu coração. E aí quando ele chegou, você entendeu, você recebeu pela fé que Deus te deu, isso imediatamente transformou você numa pessoa justificada, com direito de ter acesso a Deus, e esse processo continua dia após dia, certo? Com a obra de Cristo valendo para você em cada dia da sua vida, até o dia que você será glorificado. Porque os que de antemão ele amou antes de te criar,
Antes de te criar, ele já destinou você para viver a eternidade. Em algum momento da história ele chamou, em algum momento da história ele tornou você justo para ir até Deus, ele vai completar essa obra. Por isso que Paulo fala que ele começou a boa obra e vai terminar. Ele vai terminar como? Lá na eternidade, você totalmente conformado à semelhança de Jesus. Ah, irmãos. Você consegue entender que algumas pessoas Deus não escolheu. Mas Deus não é bom? Então, Deus é injusto. Não, Deus é gracioso. Justo, né? Justo ele seria se ele não aceitasse ninguém. Porque nós pecamos. O homem se desviou de Deus. Por isso que ele amou antes de criar o homem. Por isso que ele decidiu amar o homem antes. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, certo? Deus matou um animal. Não era um plano B, não, gente. Deus decidiu amar a humanidade antes de criá-la. Antes de criá-la. Se você faz parte disso, o seu destino é a glória eterna. Deus está fazendo com que todas as coisas na sua vida cooperem para que você chegue lá. Para que você chegue lá. O que isso representa no ponto de vista presente? Nós somos chamados a ouvir o Evangelho, desfrutamos dessa justificação. Olhamos para trás e sabemos que Deus nos amou antes de qualquer coisa. Não dependeu da gente. E a gente olha para frente, sabe que Deus guardou um futuro eterno para a gente. Aí, Paulo faz uma pergunta no versículo 31. O que nós vamos dizer em resposta a isso? Ao saber isso, essa é a minha... talvez eu escreveria, quem sou eu, pelo amor de Deus, mas talvez eu escreveria a mesma coisa que Paulo. Se eu sei disso, nessa profundidade, nesse nível, que diremos a respeito disso? O que vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho. E assim por diante. E aí Paulo, então, ele faz uma série de perguntas que eu fico pensando, imaginando aqui, o que pode, né? O que pode ser tão grande? Aí ele vem, eu vou compartilhar com você de novo, né? Aí Paulo vem, né? Paulo vem e ele diz assim: se Deus é por nós, o que a gente vai dizer a respeito de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, se Deus é por nós, por que eu preciso ter medo de qualquer situação? Se eu sei que Deus já me amou antes mesmo de eu existir, que Ele criou um futuro garantido para mim, que nesse meio tempo, de alguma forma, eu ouvi a verdade que me faz ser parecido com Jesus, ao ponto de que Ele usa todas essas coisas na minha vida, meu trabalho, meus relacionamentos, tudo que acontece, Ele usa, tá? Para que eu chegue lá como parecido com Jesus. O que eu vou falar a respeito dessas coisas? Se Deus então é por mim, quem será contra mim? Por que eu vou ter medo de qualquer situação? Por que eu vou temer as adversidades? Por que eu vou temer qualquer realidade se eu sei que Deus já me amou antes? Ele vai dizer, se aquele que não poupou o próprio filho, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas de graça, então por que eu vou me preocupar com as minhas necessidades? Se Deus foi capaz de, nesse processo, de me amar antes da fundação do mundo, me escolher, me chamar em algum momento da história e garantir um futuro para mim, por que eu estou preocupado com as minhas necessidades? Se vai dar tudo certo, se vai me faltar alguma coisa, por que eu estou preocupado com isso? Ele não poupou o próprio filho, que é a coisa mais importante para ele. Por que ele não pode me dar qualquer coisa que eu precisar? Se isso realmente ele entender que for necessário para mim e se isso ajudar que eu seja mais parecido com o seu filho. Quem vai trazer alguma acusação contra os filhos de Deus? Paulo ele pergunta. É Deus quem justifica. Então por que eu vou me sentir culpado de alguma coisa ou não perdoado?
Ninguém pode mais me acusar de nada. Por quê? Porque foi Deus que declarou que diante dele eu estou zerado. Ah, irmão, isso aqui é poderoso demais. Quem os condenará? Mesma coisa. Quem os condenará? Quem vai julgar você? Porque as coisas na sua vida não deram certo? Porque algumas coisas não saíram do jeito que você gostaria? Porque talvez a sua história não foi a que você gostaria de ter escrito? Quem vai condenar você? Quem vai julgar você? Por que você precisa se sentir culpado? Aí ele chega ao ápice. Depois de refletir sobre tudo isso, ele fala: meu Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai me separar? E aí, irmãos, Paulo está querendo dizer o seguinte: a única coisa que de fato nós deveríamos temer, ter medo de verdade, que de verdade faria mal para a nossa vida, é se nós estivéssemos separados do amor de Cristo. É se nós fizéssemos parte do grupo que ele diz: não vos conheço. Ou seja, não derramei meu amor sobre você antes da fundação do mundo. Mas se você faz parte desse grupo, se o evangelho chegou no seu coração, é porque você faz parte desse grupo. Porque em algum momento ele te chamou. E te justificou. Quem vai te separar do amor de Cristo? Ele já te amou antes de você existir e já garantiu o seu futuro para viver com você por toda a eternidade. Quem pode separar? Então você deveria ter medo, não é dos problemas. Não é do coronavírus. Não é da falta de grana, de recursos. Você deveria ter medo de estar separado do amor de Cristo. Aí Paulo chega a uma conclusão óbvia. Se eu não estou separado do amor de Cristo, porque ele me escolheu antes da fundação do mundo, me predestinou e me chamou, o que pode me separar do amor de Cristo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E aqui está a questão central da vida cristã. Existe alguma coisa capaz de separar você do amor de Cristo? Aí Paulo vai falar: nada. Essa é a conclusão que eu tenho. Por quê? Porque Deus nos ama. Preste atenção nisso. Simplesmente em razão da sua escolha. Ele escolheu nos amar. Não por causa de qualquer coisa na gente que poderia mudar. Não por causa de qualquer coisa na nossa vida que poderia mudar também. Ele nos ama simplesmente porque ele nos escolheu para amar. Só por isso. Ele nos escolheu para amar. Então Paulo vai falar: então, se ele me escolheu para amar, peraí, nem morte nem vida pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Porque se eu morrer, eu vou antecipar essa vida, esse pré-destino com ele. Se eu viver, está tudo certo, porque eu estou caminhando, é porque eu tenho, Deus ainda está fazendo a minha vida a imagem, ele está usando coisas na minha vida para me tornar como ele. Será altura? Será fome? Não, não pode ser fome, porque se ele me ama de verdade, nada que é importante vai faltar para mim. Será que é nudez? Não ter o que vestir, não ter o suficiente? Não, isso não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, será que são coisas espirituais, então? Anjos, né? Demônios? Não, eles não têm poder sobre mim. Por quê? Porque Deus decidiu me amar antes da fundação do mundo. Se ele me amou antes, ele já me predestinou para viver com ele. Então, ou seja, então estou garantido no seu amor. Então, nada espiritual da parte do mal pode me atingir. Nem anjos, nem demônios. Ah, coisas do futuro, hein? Olha, está dizendo que o mundo vai ficar cada vez pior, eu tenho medo do que possa me acontecer. Paulo vai dizer: não, nem coisas do presente, coronavírus, coisas não. Tem que me cuidar. E se eu pegar? Eu estou guardado no amor de Deus. E se eu morrer? Ele predestinou um lugar para mim, vou para a glória. Então nada pode me separar do amor de Cristo. Paulo vai dizer: nada. Por quê? Porque se eu não posso nada pode me separar do amor de Cristo, no versículo 37 ele vai dizer: apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
somos mais que vencedores. Não é porque a gente pode ter um grande ministério. Não é porque a gente pode ter muito dinheiro. Não é porque a gente pode ser muito famoso. Não é pelo que Deus pode nos dar. Nós somos mais que vencedores porque Ele nos amou e nos guardou um lugar. Nós somos mais que vencedores, sabe por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez essa seja a passagem mais profunda, maravilhosa, inspiradora, marcante, perturbadora da Bíblia. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus me escolheu antes de eu ser criado, guardou um lugar para mim. Em algum momento da história Ele me chamou. Me chamou. A resposta que eu tenho que dar para Ele é uma resposta de adoração. É uma resposta de rendição total. Eu poderia ser alguém que Deus diz, como milhões, bilhões de pessoas, que Deus disse: não conheço você, não coloquei meu amor sobre você antes da fundação do mundo. O que você está fazendo aqui? Eu não conheço você. Mas eu sou desses que Ele de antemão conheceu. Então eu tenho que olhar para a minha profissão. Eu tenho que olhar para o meu casamento. Eu tenho que olhar para a minha família, para a minha paternidade, para a minha vida como pai, como profissional, como cidadão, como filho, como irmão, como amigo. Eu tenho que olhar para tudo isso. Para as minhas habilidades, para os meus talentos, para os meus dons. Eu tenho que olhar para tudo isso como ferramentas que Deus usa para me fazer cada dia mais parecido com Jesus. Porque lá na eternidade eu vou entrar semelhante a Ele. E eu me rendo em adoração. E eu quero que Ele use o meu trabalho para a sua glória. Eu quero que Ele use o meu ministério, meu ensino, minha paternidade, meu casamento para a sua glória. Porque os de antemão conheceu, predestinou, me chamou em algum momento, declarou que eu era justo e podia chegar a Ele e garantir um lugar para mim que um dia Ele vai me trazer. E nada pode me separar disso. Nada pode me separar disso. Por isso eu vivo sem medo. Por isso eu vivo feliz. Por isso eu quero ser cada vez melhor na minha profissão, no meu ministério, na minha vida como marido, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como cidadão. Eu não tenho medo, não preciso temer, posso viver uma vida cheia de confiança. Porque nada pode me separar do amor de Deus. Se eu morrer rico, cheio de bens, tá tudo certo, isso não pode me separar do amor de Deus. Se eu morrer praticamente, ali com o suficiente, nada pode me separar do amor de Deus. Se eu morrer conhecido por ter feito muita coisa bacana no mundo e ajudado muitas pessoas, nada pode me separar do amor de Deus. Mas se eu também morrer com poucas pessoas me conhecer, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, reflita sobre essa mensagem. Ouça de novo. Aprofunde o seu coração nela. Eu começo meu dia impactado com essa mensagem. Eu começo meu dia impactado com essa mensagem. Ela me impulsiona. Ela mexe com o meu coração. Ela desvenda as inseguranças da minha alma. Ela revira os cantos do meu coração, que muitas vezes são questionáveis, que duvidam. Ela revira a minha fé. Ela entra nos porões mais profundos da minha alma, com o poder dessa palavra. Que seja assim na sua vida também. Talvez seja a hora agora de você tirar um tempo, fazendo uma oração em silêncio. Talvez seja bom você deixar essa mensagem aí por uns 5 minutos, talvez. Se acomodar aí dentro.
Talvez eu convido você agora para um tempo de oração solitário, aí onde você está agora. Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus nesse momento. Quem sabe você precisa atacar mais fogo no seu coração por causa disso. Talvez você precisa refletir sobre muitas coisas. Talvez você simplesmente precise adorar a Deus. Rendido a Ele, falar: Deus, que grande amor é esse. Que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus.